Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É uma felicidade ter você aqui comigo hoje, dia 26 de dezembro, para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você hoje, dia 26 de dezembro, sexta-feira. E hoje a igreja coloca diante de nós um evangelho que pode até parecer estranho logo depois do Natal. Porque ontem a gente falava de luz, a gente falava de nascimento, a gente falava de Deus conosco. E hoje Jesus olha para os discípulos e diz com uma sinceridade que não adocica nada: cuidado com os homens. E é aqui que a fé amadurece, porque o Natal não é um enfeite espiritual para a vida ficar bonita por fora. O Natal é Deus entrando na nossa história para nos deixar fortes por dentro. E Jesus sabe que se a gente não entender isso, a gente confunde fé com conforto e se escandaliza no primeiro vento contrário. Jesus não está tentando assustar os apóstolos. Ele está preparando eles. Ele está dizendo para seguir. Ele está dizendo que seguir a Deus não significa viver sem oposição, significa viver com propósito. Olha o que ele diz: vão entregar vocês aos tribunais, vão açoitar vocês, vocês serão levados diante de governadores e reis. E repara numa coisa, Jesus não está dizendo talvez. Ele diz como quem conhece o mundo e conhece o coração humano. Porque quando alguém decide viver na verdade, a mentira se incomoda. Quando alguém decide viver na luz, a escuridão se incomoda. E não é só de fora. O Evangelho hoje vai ainda mais fundo e toca numa dor que muita gente vive em silêncio. O irmão entregará ao irmão. O pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra os pais. Ou seja, a batalha nem sempre vem de estranhos. Às vezes a cruz que nós carregamos vem de dentro de casa. Às vezes a ferida que nós temos vem de quem a gente ama. Às vezes o julgamento vem de quem conhece a nossa história. Vem de pessoas que deveriam nos apoiar. E é por isso que esse evangelho não é para produzir medo. Ele é para produzir coragem com lucidez. Porque Jesus não promete que você vai ser aplaudido por ser fiel. Ele promete que você vai ser sustentado. E aí vem a frase mais libertadora do evangelho de hoje. A frase que muda tudo quando a gente está diante de acusação, de perseguição, de humilhação ou de incompreensão. A palavra diz: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Jesus não diz isso porque o sofrimento não existe.
Ele diz isso porque existe algo maior, a presença. E ele completa: não serei vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Meu irmão e minha irmã, isso é profundo demais. Porque significa que quando você estiver no limite, quando você estiver sem palavras, quando você estiver tremendo por dentro, quando você estiver sendo injustiçado, quando você estiver tentando manter a fé e ao mesmo tempo sentindo o peso do mundo, você não está sozinho. Existe uma força que não é sua, existe uma sabedoria que não vem do seu controle, existe um espírito que sustenta por dentro quando o lado de fora desaba. O Natal continua aqui, só que agora de um jeito adulto. Deus conosco não é só na manjedoura. Deus conosco é no tribunal, Deus conosco é na pressão, Deus conosco é na solidão, Deus conosco é quando ninguém te entende. E hoje, logo após o Natal, a igreja lembra também do Santo Estevão, o primeiro mártir, que não morreu porque gostava de sofrer, mas porque preferiu perder tudo ao perder a verdade. E isso nos coloca diante de uma pergunta honesta: o que eu faço quando ser fiel me custa alguma coisa? Eu me escondo? Eu me calo por medo? Eu negocio os meus princípios para não perder a aprovação? Porque tem um tipo de fé que só funciona quando está tudo bem. Mas o Evangelho está formando em nós uma fé que permanece quando dói. Uma fé que não depende de aplausos, uma fé que não depende do controle. E aqui deixa eu trazer isso para a nossa vida de verdade. Muita gente não está sendo levada diante de reis e governadores, mas está sendo provada em outras formas. Tem gente sendo perseguida com palavras. Tem gente sendo atacada com calúnia, tem gente sendo odiada por simplesmente tentar mudar, tentar fazer o certo, tentar sair do pecado, tentar viver com Deus. E o ambiente ao redor se incomoda com isso. Tem gente vivendo dentro de casa um clima pesado, um clima de ironia, de zombaria, de desprezo. E por dentro a pessoa só pensa: Senhor, eu não aguento mais. E Jesus está dizendo hoje: persevere. Não como quem endurece o coração, mas como quem se agarra em Deus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar não é guardar todas as brigas. Perseverar não é abandonar a fé. Perseverar é não deixar o amor morrer e não vender a alma para ser aceito. Amém? E agora eu quero te fazer um convite simples, mas muito forte, antes da nossa oração. Eu te convido a escrever aqui nos comentários, como uma declaração de fé para hoje, nessa sexta-feira. E se você quiser colocar o nome da sua família também, pode colocar. Eu te convido a dar legalidade aqui nos comentários, escrevendo assim: Espírito Santo, sustenta a minha perseverança. Espírito Santo, sustenta a minha perseverança. E se você quiser declarar isso sobre a sua família, coloque: Espírito Santo, sustente a minha família na perseverança. Ou sustenta a perseverança da minha família. Espírito Santo, sustenta a perseverança dos meus filhos, do meu casamento, da minha saúde, dos meus negócios. Porque essa frase é uma porta. É você dizendo: eu não vou depender só da minha força. Eu quero depender do céu. E enquanto você vai digitando, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa família que tem crescido a cada dia. E eu te convido a clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se
e assim você faz parte dessa família. E todos os dias, no Evangelho do dia e na oração da noite, eu vou estar orando por você. Amém? Vamos fechar os olhos? Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um coração sincero. O Evangelho foi claro e nós não queremos fugir da verdade. O Senhor nos avisastes que haveria oposição, que haveria rejeição, que haveria momentos em que seguir o Teu nome custaria caro demais. Mas o Senhor também nos prometeu o Teu Espírito, e é nisso que nós nos firmamos agora. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sustentar essa pessoa que ora comigo. O Senhor conhece as pressões que ela enfrenta, o Senhor sabe onde ela está sendo provada, o Senhor sabe onde ela tem sido injustiçada, mal interpretada, atacada ou simplesmente ignorada. Eu intercedo por ela agora. Que o Senhor derrame coragem sem agressividade, que o Senhor derrame firmeza sem ódio, que o Senhor derrame sabedoria sem ansiedade e que ela não responda com vingança, mas também não se destrua tentando agradar todo mundo. Dá a ela a paz de quem sabe quem é em Deus e a força de quem não precisa se explicar para o mundo inteiro. Senhor, visita agora também as casas divididas, as famílias feridas, os relacionamentos em que há perseguição, que há zombaria, que há desprezo, onde há ódio planta perseverança, onde há medo planta confiança, onde há silêncio planta humildade, planta a voz certa, no tempo certo, com o espírito certo. E se essa pessoa estiver cansada, com vontade de desistir, coloca sobre ela um manto de esperança, que ela não abandone a fé por causa da dor, que ela não abandone a verdade por causa da pressão, que ela persevere até o fim e seja guardada pela Tua mão. E com confiança, nós rezamos juntos como filhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora com ternura e proteção, rezemos. Em nome do Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E receba agora, meu irmão, minha irmã, a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te fortaleça e fortaleça a tua perseverança, que Ele acalme o coração e te dê palavras guiadas pelo Espírito quando for necessário falar, e silêncio cheio de paz quando for necessário calar. Que Ele te proteja de toda injustiça, te livre do mal e te conduza no caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você e que hoje o Espírito do Pai sustente a tua fidelidade. Vai com Deus, um forte abraço, eu te espero às 6 horas para a oração da noite. Fica com Deus e não se esqueça, Jesus te ama muito.